Nossa, tá horrível. Não tá. Olá, meu nome é Henrique Ribeiro, bem-vindos ao canal onde falamos de tecnologia, mercado e adicionamos umas boas doses de provocações. O vídeo de hoje está num formato diferente, a gente está testando podcast. A ideia é introduzir esse quadro para falar de carreira, falar sobre a área de redes e telecomunicações. Para começar, temos uma convidada especial, minha grande amiga e grande profissional, Ilitelma. Ela veio aqui para poder estrear essa conversa. Bem-vinda e é isso. Muito obrigada, Henrique. Para mim é um prazer enorme estar aqui com você, gravando o primeiro vídeo desse quadro novo. É uma honra. Eu espero que a nossa conversa flua de maneira descontraída, leve e que traga bastante informação para quem já é da área ou até mesmo para quem pretende entrar na área. Com certeza vai. A nossa conversa vai ser sobre carreira, mais especificamente transição de carreira. Vamos falar como foi a sua passagem de desenvolvedora de software embarcado para desenvolvedora de redes. Eu vou falar um pouco sobre como foi a minha transição de arquiteto de solução, arquiteto de sistemas, para desenvolvedor. E a gente vai começar falando um pouquinho sobre a gente. Mas antes de começar essa conversa, eu só queria lembrar de uma coisa. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e curta o vídeo também. Eu acho que isso é super importante. Ajuda no engajamento, faz com que o YouTube envie para mais pessoas. Compartilhe com mais pessoas. Dito isso, acho que a gente pode começar. Eu comecei e me formei em engenharia de telecomunicações, já tem quase 10 anos. Eu comecei minha carreira num laboratório de telecomunicações de uma das grandes operadoras de banda larga aqui no Brasil. E lá especificamente eu trabalhava numa área de transporte, uma área de transmissão. Depois disso, eu tive a possibilidade de ir para a área de engenharia da minha operadora. E lá acabei trabalhando com implantação, com instalação, com integração de sistemas, também com vários tipos de testes. E naquela época eu passei por alguns marcos em que eu trabalhei nos projetos bem interessantes, que foi de eSIM, um dos primeiros relógios aqui do Brasil. Eu participei desse projeto. Projeto de chamada de voz pelo 4G, que devem conhecer como Volt, e também a chamada de voz pelo Wi-Fi, Wi-Fi Calling, e vários outros projetos bem legais. Depois disso, eu acabei indo para uma ICT, e ali o foco era desenvolver um produto de core de rede. Basicamente, o que aconteceu foi uma mudança de posição do balcão. Antes eu estava do lado do balcão, que era comprando esses equipamentos, plataformas, esses softwares, integrando todos eles, e depois eu acabei indo pro lado em que eu estava desenvolvendo, liderando uma equipe de desenvolvimento de software de um core de rede, de todos esses programas aí que eu mencionei. Eu acho que a gente acabou se encontrando aí, né? Isso, Basicamente. exatamente. E pra você, como é que. Conte um pouco aí pra gente sobre quem é a Eli. Eli. Bom, vamos lá. É diferente de você, não sou da área de telecom. Eu me formei em engenharia mecatrônica. Desde o início da minha carreira, eu comecei a atuar numa área muito específica que chama desenvolvimento de software embarcado. E para quem não sabe o que é software embarcado, para quem não conhece, eu vou dar um breve contexto para que vocês se familiarizem melhor com o que é isso. Bom, esse software ele é desenvolvido para um tipo de hardware específico. Por exemplo, o software que roda nos roteadores das casas de vocês, o software que roda na máquina de lavar, que faz com que ela funcione corretamente, o software do micro-ondas, ou até mesmo das lâmpadas inteligentes, que permitem que vocês acendam e apaguem através de celular, mude a cor. Então, tudo isso são exemplos de software embarcado. Dá para ver que ele tem características diferentes dos softwares que são feitos para computadores de uso geral. Dito isso, eu comecei a minha carreira numa startup e desenvolvia soluções para o agronegócio, soluções de IoT, era bem voltada para a agricultura de precisão. E lá eu trabalhava com redes de baixa potência, não era telecom. Essas redes elas são usadas para dispositivos que se comunicam em longas distâncias e consomem pouquíssima bateria. Eles vão ficar em áreas muito remotas e precisa de uma eficiência energética. Então, essa foi minha primeira atuação. Depois disso, eu fui para um ICT, tinha como cliente fixo uma empresa coreana de tecnologia, e lá eu embarquei no mundo das telecomunicações. Eu fui para trabalhar com dispositivos móveis, celulares, tablet e relógios. Basicamente, a minha atuação era na comunicação do modem desses dispositivos com a rede. Eu também participei de alguns marcos até em comum com você. A gente não se conhecia na época, mas coincidentemente eu também trabalhei no primeiro relógio com eSIM, trabalhei no primeiro smartphone 5G e depois disso fui para um outro ICT, no qual trabalhamos juntos. Nesse momento eu meio que mudei de lado, saí
saí da parte de desenvolvimento de dispositivos e fui para trabalhar com a rede móvel, mais precisamente com o core de rede 4G e 5G. Fui muito bem recebida pela equipe, o Henrique era o meu líder técnico na época, e acho que foi isso. Foi assim que eu cheguei do lado da rede. Mas eu acho que vale a pena a gente começar a nossa conversa, antes de falar sobre transição de carreira, situar um pouquinho do que é uma rede de telecomunicações, mais especificamente uma rede móvel, uma rede celular, que é o que a gente acaba trabalhando. Ótimo. E o que acontece é o seguinte, uma rede móvel ela tem o lado do dispositivo e tem o lado também da própria rede. Existe uma certa relação de simbiose entre essas 2 coisas. Não existe dispositivo sem rede e não existe rede sem dispositivo. Tudo que é feito do lado da rede é porque tem esses dispositivos. Então existe um mundo dentro da rede e tem um mundo também do lado do dispositivo. Dentro da rede, a gente tem antenas celulares, que a gente chama carinhosamente de RAM, que é o acesso, né? E também tem o core de rede, o núcleo de rede, onde tem todo o processamento de dados, onde permite a conexão com a internet, por exemplo. Por que eu estou falando isso, né? A Eli, ela vem de um trabalho majoritariamente com dispositivo, até alguns anos atrás, e eu vinha com um trabalho majoritariamente de redes, até hoje, na verdade. Só que eu acho que a gente fez uma transição diferente de trabalho. Eu estava do lado da rede, desde sempre. Estava pensando tipo em arquitetura de Hum, sistemas, integração de plataformas, integração de programas. Aí ele estava pensando mais ou menos nisso, só que para o dispositivo. para o dispositivo, E desenvolvimento, principalmente. principalmente. E o que aconteceu é que na minha transição, eu acabei saindo da rede sistemas, arquitetura de soluções, eu acabei indo para desenvolvimento. Então, enquanto eu estava nessa operadora, eu estava mais preocupado em integrar essas coisas. Eu não estava preocupado em desenvolver. Eu até desenvolvi algumas coisas enquanto estava trabalhando lá. Depois que eu fui, essa organização, essa empresa que a gente está atuando hoje, eu acabei ficando mais nessa parte do desenvolvimento, liderando o desenvolvimento, que é uma coisa bem peculiar. Antes de eu falar sobre a minha experiência, eu queria que você falasse sobre como é que foi essa transição de sair do lado do dispositivo e ir para a rede, assim, desafios e. Sim. Olha, Henrique, no meu caso, essa transição não foi nada planejado. Eu não planejei, assim, acordei um dia e falei: "E se eu fosse atuar do lado da rede?". Não foi assim. Na verdade, a oportunidade apareceu, e pareceu desafiadora e interessante ao mesmo tempo, e eu decidi topar. Não foi como se eu tivesse mudado completamente de mundo. Eu já tinha uma bagagem sólida do 3GPP, que é a base teórica ali da comunicação móvel. Todo esse conhecimento me serviu como um mapa, não um mapa do caminho exato que eu tinha que seguir, mas um mapa que me dava dicas e que me ajudava a me situar naquele mundo novo de redes. A maior diferença entre desenvolver para dispositivo e desenvolver para redes, eu acho que é o escopo. No dispositivo você tem um olhar muito focado, é um hardware específico, uma funcionalidade específica, um requisito de uma operadora específica. O único detalhe que você precisa se preocupar é a alta disponibilidade do dispositivo. Na rede, o olhar ele tem que ser muito mais macro. A rede é extremamente mais complexa. O core ele é formado por várias entidades, muitas caixinhas, cada caixinha tem uma função específica. E aí você precisa de uma outra perspectiva, um olhar mais macro, passa a se preocupar com cenários como vários dispositivos conectados ao mesmo tempo. Com isso, você já pensa em, além de alta disponibilidade, escalabilidade, sistemas complexos, integração com vários sistemas, e isso não era coisa que eu precisava me preocupar anteriormente. Mas isso também não quer dizer que todo o conhecimento de software embarcado não me foi útil. Eu acho que esse pensamento sistêmico de um software mais eficiente me permitiu fazer analogia com aplicações mais abstratas para mim, como por exemplo a orquestração de Kubernetes. Esse pensamento sistêmico de um sistema de mais baixo nível me foi muito útil para fazer analogias com sistemas mais complexos como a rede móvel. É engraçado você falar sobre isso, mas do lado do dispositivo também existe uma certa complexidade. Ah, sim. Eu quero dizer que, assim, tem várias caixinhas também do lado do dispositivo. Eu nunca cheguei a mexer, né, em desenvolvimento de modem. O próprio modem, imagino que tem várias caixinhas, da mesma forma que o kernel tem várias caixinhas, da mesma forma que a nível de sistema operacional também tem vários utilitários e caixinhas, Sim. sabe? Não é muito É, diferente do lado da rede. essas caixinhas do lado do dispositivo são as caixinhas de software embarcado que eu já piso no território mais confortável. Mas sim, é um sistema complexo também, não é uma única unidade de hardware, é um sistema mais complexo. Mas ali era meu território. Quando a gente migra para o outro lado, era um território
repertório novo para mim, protocolos desconhecidos, não protocolos que eu dominava, que esse era um desafio para mim. Hoje eu costumo dizer que essa transição foi incrível para mim. Eu considero que eu tenho uma visão desde o SIM card, passando pelo celular, até o servidor que está no data center, e isso foi incrível. Acho que só essa transição de dispositivo para rede pode me proporcionar essa visão. A minha transição, ela não foi exatamente do dispositivo. Eu até tive experiência com certificação de dispositivos. Inclusive, quando eu estava nessa operadora, eu participava também dessa equipe que certificava dispositivos. E no final do dia, se eu posso dizer assim, em algum momento chegava lá no e-mail para ele para poder tratar alguma coisa do lado do dispositivo. Simplesmente não funcionava, né, a comunicação durante esse processo de homologação. Eu acho que tem parênteses aqui para poder explicar um pouquinho Sim, isso. O que acontece é o seguinte: tem a homologação da Anatel, que eu acho que todo mundo já está meio acostumado a como funciona. O maior foco é validar do ponto de vista de radiofrequência, se o dispositivo está se comunicando corretamente nas frequências que ele diz suportar. Tem outras questões também, como bateria, a parte de bateria, energia. a parte de radiação, Sim, a radiação na hora que o celular está próximo do ser humano, tem sim. tudo isso. Mas o que acontece é que quando eu falo de certificação, que fica do lado das operadoras e também das fabricantes de dispositivo, não está focado nisso. Tem essa certificação da Anatel, tem a certificação das operadoras junto com as fabricantes. E o foco ali ele é muito mais sistêmico. É de validar a nível de protocolo, a nível de configurações, de forma que permita essa interoperabilidade. Que o dispositivo da fabricante A consiga se comunicar com a operadora X, por exemplo. Esse é o foco dessa certificação. E o que acontece é que, nessa época, a gente interagia no final das contas. Sempre tinha algum tipo de problema de interoperabilidade positivo na pré-venda. Antes, na verdade, de ter a pré-venda, e esse é o Uhum. processo anterior Ao lançamento ao do lançamento, na verdade, foi anunciado o dispositivo, quando ele está chegando no Brasil, passa pela Anatel e depois passa pelos operadores. Essa interoperabilidade é um pouco complicada. sim. É um pouco espinhosa, que a rede tem certas configurações, o dispositivo tem outras, e o mesmo dispositivo pode ter um pouco de dificuldade para se comunicar com cada operadora, porque cada operadora tem peculiaridade. Eu estou falando isso porque existe uma certa fricção entre dispositivos e redes. É uma guerra fria, Exatamente. essa guerra fria. Mas é engraçado porque quando a gente fala sobre essa ficção, não é só entre dispositivo e rede. É tipo, sei lá, fricção entre Back-end e front-end. back-end e front-end, quando a gente pensa em desenvolvimento web. Sim, Sudeste, Nordeste, Nordeste, ou Rio e São Paulo. é. Mas é engraçado porque dentro da rede, quando a gente pensa em rede, também tem várias funções. A gente tem o pessoal de acesso, que são as antenas que eu mencionei, tem o pessoal de núcleo de rede, o core. Também tem o pessoal de OSS, está relacionado ali à parte de operação. E eu imagino que do lado do dispositivo também tem a mesma coisa. Também, positivo tem o pessoal da aplicação, né, com o pessoal do modem, e também o pessoal do modem com o pessoal do kernel, do sistema, e também os 3 juntos, então tem essa fricção. O É, problema é de quem? Mas você tem que falar do problema clássico entre rede e dispositivo. eu acho que esse é o maior, porque envolve, né, tipo, operadores e dispositivos. Mas qual é? Não entendi. Qual é a... Quando há um problema no processo de homologação, o que que vocês da rede dizem para o dispositivo? O problema é sempre o dispositivo, óbvio. E quando a gente, o time de dispositivo, recebe problema, como é que a gente reporta para vocês? Me responde. Problema na rede. É por isso que acontece a guerra, porque a rede joga para o dispositivo e o dispositivo joga para a rede. É verdade. Henrique, me conta um pouco mais sobre a tua transição, porque a minha transição foi entre desenvolvimento e desenvolvimento. Então, assim, teve as duas perspectivas do lado do desenvolvimento. Mas a tua, que foi uma mudança de papel, uma mudança de atuação de lado, uma mudança na cadeia, né, de todo o sistema. Então, ela é muito interessante, eu queria saber mais sobre ela. O que aconteceu é que, enquanto estava na operadora, eu comecei a fazer alguns projetos assim, pô, pessoais de desenvolvimento de software. Tive até a oportunidade dentro da operadora de fazer alguns projetos que foram bem legais e estão funcionando até hoje, inclusive. Eu já tinha essa vontade de desenvolvimento de software, eu já tinha um tempo fazendo isso e eu pensei, por que não trazer essa experiência com telecomunicações para desenvolvimento de software e tentar mesclar essas coisas e fazer alguma coisa diferente? E foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu acabei indo para essa ICP que a gente trabalha hoje e, majoritariamente, desenvolvimento, né, como líder técnico. É que as preocupações são completamente outras. Quando a gente está do lado assim da rede, a gente funciona como arquiteto mesmo assim de sistema, arquiteto de soluções. E aí você pergunta, mas o que que faz exatamente?
A gente pensa numa arquitetura do sistema, a gente pensa quais são os componentes daquele sistema, como esses componentes eles vão se comunicar, protocolos. A gente trabalha no planejamento dessa rede, trabalha na implantação dessa rede, na integração desses componentes. Tudo isso vai funcionar, faz inúmeros testes de interoperabilidade e garante que a gente vai ter aquele tipo de serviço, como o relógio que estava falando, como essas chamadas VoLTE, que é a chamada pelo 4G, chamadas sobre 5G também, ou até mesmo quando do lado da rede, a gente participou do 5G, mas do lado da rede, aqui no Brasil, lá em 2019, 2020, quando o 5G estava chegando no Brasil, também pegava essas caixinhas e juntava tudo, se conectava tudo. Mas o que acontece é que eu queria desenvolver, eu queria ter a possibilidade de criar coisas do zero. Eu acabei indo para a parte de desenvolvimento, que era uma coisa que eu já tinha muita vontade, e a gente percebe que os problemas são completamente outros. A gente pensa não mais que esses componentes eles existem, a gente precisa integrar, a gente precisa criar esses componentes, a gente precisa implementar bibliotecas, protocolos, precisa pensar em vazamento de memória, ou até mesmo a locação de memória dos objetos futuros que a gente precisa trabalhar com isso. A gente tem várias preocupações, como você comentou, de orquestração de containers usando o Kubernetes, precisa pensar nos microserviços, que é a arquitetura que a gente acaba trabalhando no nosso caso, conexão ao banco de dados, como a gente vai fazer isso de uma maneira que não consuma tantos Não tenha, recursos de hardware, né? nem tenha tanto atraso. Não tenha tanto prazo, na verdade é essa. Então a gente trabalha muito mais próximo ali do hardware. No final das contas, a gente precisa pensar no serviço, mas a gente precisa pensar na concepção, precisa pensar em como o computador, o servidor, vai acabar tratando, processando tudo isso. Foi um desafio, tem sido um desafio, já estamos há bastante tempo, já estamos há 3 anos e meio, mais ou menos. Tem sido bem legal. Tem um negócio aqui que me ocorreu na cabeça, eu acho que eu vou deixar para falar, sei, talvez em conselho. Acho que a gente poderia já pegar o gancho e deixar um conselho, carreira, o pessoal que está nos vendo. Eu acho que a gente pode começar a falar sobre carreira, sobre algumas lições aprendidas sobre isso. Eu tenho alguns pontos para falar, não são técnicos, mas vou deixar para você dar as suas impressões e o que você poderia falar para as E pessoas. uma das maiores lições que eu aprendi, tendo sido desenvolvedora de dispositivos e depois migrando para essa parte de ser desenvolvedora de redes, entender o outro lado faz total diferença. E no começo da carreira é super natural que a gente tenha tendência de focar numa linguagem A, numa arquitetura X, num software embarcado. A gente aprende uma tecnologia e quer focar nela até se tornar especialista. Esse olhar macro sobre a solução, entender o que acontece depois da tua atuação, ter essa visão das necessidades e principalmente das prioridades, faz total diferença na tua atuação como profissional. E eu gosto de trazer a analogia do quebra-cabeça. Tu tá montando um quebra-cabeça muito grande e tu tem uma pecinha na mão, tu vai achar o lugar de encaixar ela. Mas quando você vê o quebra-cabeça todo montado e o desenho todo ali, você vê que cada parte faz sentido. Então você passa a ter uma visão macro, uma visão do todo. Resumindo, se eu pudesse deixar um conselho, e aqui eu vou falar para os desenvolvedores, se você é desenvolvedor de dispositivo, tenta entender o básico de redes. Se você é desenvolvedor de redes, tenta entender o dispositivo, como ele se comporta, quais procedimentos que ele faz. Começa a pensar fora do teu escopo, se desafia, porque isso vai te tornar um profissional muito mais completo. Essa era a visão que eu queria dar. Teria algumas visões comportamentais, mas eu acho que eu vou deixar para o Henrique, ele provavelmente vai querer falar sobre isso. Na verdade, o que eu tenho para falar sobre lições aprendidas não tem nem muito a ver sobre tecnologia, sobre coisas técnicas. Porque no final das contas, assim, no final do dia, a parte técnica é a parte mais fácil, a verdade é essa. Por mais que a gente esteja, tipo, debugando, tendo um grande problema ali de vazamento de memória, ou qualquer coisa muito complexa, assim, mais cedo ou mais tarde isso vai ser resolvido. Você vai entender, quando entende. As maiores questões estão relacionadas a soft skills, tipo, comportamentos e tudo mais. E por que eu tô falando isso? Em termos de lições aprendidas, eu acho que a primeira coisa é sobre como lidar com o trabalho. Eu acho que depois de um tempo, eu acabei vendo que a área de tecnologia é uma área bastante, pra não dizer estressante, é uma área que ela exige bastante. Frenética. Ela é Ah, frenética. é frenética. Eu acho que a todo momento a gente precisa estar implementando alguma coisa, pensando enquanto desenvolvedores, ou do lado da rede, enquanto arquiteto de sistemas, a gente precisa estar integrando as coisas, pensando em um próximo serviço, o que a gente precisa mexer no sistema. Sempre tem muita demanda. E isso acaba exigindo muito da gente. Então, eu acho que eu cheguei num momento e entendi que acho que a gente precisa ser um pouquinho gentil conosco, sabe? Ficar um pouquinho mais leve. Eu diria isso. A gente vai conseguir aprender, a gente vai conseguir evoluir quando está trabalhando ali profissionalmente. Mas eu acho que a gente precisa olhar um pouquinho mais pra gente.
Esse eu acho que é um dos pontos, e o outro está relacionado com o que você falou sobre quebra-cabeça. Eu até gostei muito dessa analogia, porque, no final das contas, telecomunicações ou qualquer outra área é muito isso, quebra-cabeça. Uma das peças do quebra-cabeça de telecom é o dispositivo, a outra peça, a rede. Tem várias outras peças aí, como as agências reguladoras, a gente tem os fabricantes de processadores, de infraestrutura no geral. Por que eu tô falando isso? Quando eu estava do lado da operadora, eu não valorizava tanto trabalho, assim, por incrível que pareça. Eu realmente não valorizava. Eu Uma achava visão que. limitada, né. Exato, eu achava que, por mais que eu tivesse feito tanta coisa legal e interessante, o que era realmente importante era desenvolver, era botar a mão na massa ali de criar um negócio. As operadoras, elas não criam esses programas de infraestrutura, elas compram de empresas como a que a gente está produzindo, né, desenvolvendo. É a mesma coisa, sei lá, como uma empresa de distribuição de energia elétrica. Tem a empresa que opera, por exemplo, lá, a linha de transmissão, e tem a outra que faz as linhas de transmissão. E eu vi o valor no desenvolvimento disso. Eu não vi o valor na montagem dessa infraestrutura. E o mais curioso, não é como se isso fosse fácil, essa montagem. Ela é muito complicada. É, E montar uma rede de uma operadora também é uma coisa muito complicada. sim. E eu acho que foi estar do outro lado do balcão, do outro lado do negócio, para perceber que, estando desenvolvendo, não é só isso que é importante, mas eu acho que todo esse ecossistema. Todo o ecossistema. Essa visão do todo é muito importante. Até dando mais um conselho para o pessoal que é técnico. Acho que a gente que é técnico, a gente fica muito focado na área técnica e acaba esquecendo negócios. Total. Entender as necessidades do negócio também vai te fazer se diferenciar. Às vezes a gente pensa sempre numa solução mais robusta, na mais complexa, na mais escalável, e às vezes o negócio precisa de algo mais simples, de algo mais rápido, de algo que atenda a uma demanda que é urgente. Então, ser flexível e ter essa visão do negócio, ela é importante. E, Henrique, o lugar que você estava era um lugar de olhar para a grama do vizinho e achar que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Mas não é, gente, não é. De vez em quando é bom dar uma parada na nossa Sim, grama, né? mas deixa eu te fazer uma pergunta. E o que que você acha do futuro da tele? Você tem alguma opinião sobre para onde nós estamos caminhando? Eu tenho um vídeo para falar sobre isso. Ah, ei, pessoal, tem um vídeo novo, então vindo aí. Eu acho que tem coisas interessantes. A gente já está numa época de 5G, a gente já está falando sobre 6G, principalmente nos bastidores, né, É, da indústria. A gente já começa a falar sobre isso. Mas eu tenho algumas provocações para fazer, vou deixar para outro momento. ótimo, perfeito. O que você falou é exatamente o que eu penso. Eu acho que a gente tem o 5G se firmando e já tem um pessoal aí freneticamente falando sobre 6G. Vamos aguardar esse vídeo novo, vamos ver o que que vem por aí. Eu acho que essa conversa foi bem legal. Eu espero que vocês tenham curtido esse quadro novo, esse formato novo, tipo de conversa. Espero que seja a primeira de muitas, inclusive com você, seja a primeira de muitas. Oba, Inclusive, obrigado, Eli, imagina. pela participação. Para mim tem um significado muito grande. Eu acho que é isso. Antes da gente ir, preciso lembrar vocês de que precisam curtir esse vídeo. Fazer isso é super importante porque ajuda no engajamento, faz com que o YouTube envie para mais pessoas. Curta o vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho para vocês receberem notificações dos próximos vídeos e Se ficou alguma dúvida, algo que vocês gostariam que fosse esclarecido, deixa um comentário aqui pra gente e quem sabe a gente volta e responde para vocês. Muito exato, obrigada pelo convite, realmente foi um prazer e eu espero que o pessoal curta. prazer todo meu. Eu acho que é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. O que Eu tô acontece? ficando nervoso, Eli. Não, Tô mais nervoso Henrique, que tá você. mais nervoso que eu não tô nervosa. Minha medicação tá fazendo efeito.